Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a vocês, chegando aqui para o nosso momento da leitura da palavra, onde estamos lendo o livro de Jó, conhecendo a sua história, pegando exemplos para que a gente possa ser mais de Deus, viver mais para Deus, fazer as coisas de Deus corretamente, com sinceridade, né? E Jó tem muito a nos ensinar da questão da gratidão que ele tem a Deus, porque ele não blasfema contra Deus em momento nenhum. Às vezes ele faz perguntas até meio estranhas, né? Às vezes pode parecer um pouco agressiva, mas ele não blasfema contra Deus, mas sempre está esperando o amor de Deus por ele. Amém? Então vamos juntos rezar uma Ave Maria, pedir que a Mãe de Deus nos ensine a escutar a palavra de Deus e a pôr em prática. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para a nossa leitura. Jó respondeu então nestes termos: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossos discursos? Eis que já por 10 vezes me ultrajastes, e não vos envergonhais de me insultar. Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Se vos quiserdes levantar contra mim e convencer-me de ignominia, sabeis que foi Deus que me afligiu e me cercou com suas redes. Clamo contra a violência, e ninguém me responde. Levanto minha voz, e não há quem me faça justiça. Fechou o meu caminho, para que eu não possa passar, e espalha trevas pelo meu caminho. Despojou-me da minha glória, e tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu-me por inteiro, e pereço. Desenraizou minha esperança, como uma árvore. Acendeu a sua cólera contra mim, tratou-me como um inimigo. Suas milícias se concentraram, construíram aterros para me assaltarem. Acamparam em volta de minha tenda. Meus irmãos foram para longe de mim, meus amigos de mim se afastaram. Meus parentes e meus íntimos desapareceram. Os hóspedes de minha casa esqueceram de mim. Minhas servas olham-me como um estranho, sou um desconhecido para elas. Chamo meu escravo, ele não responde. Preciso suplicar-me com a boca. Minha mulher tem horror de meu hálito, sou pesado aos meus próprios filhos. Até as crianças caçoam de mim. Quando me levanto, troçam de mim. Meus íntimos me abominam. Aqueles que eu amava voltam-me contra mim. Meus ossos estão colados à minha pele, à minha carne, e fujo com pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, compadecei-vos de mim. Ao menos vós, que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Porque me perseguis como Deus e vos mostrais insaciáveis de minha carne. Ó, se minhas palavras pudessem ser escritas, consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Eu sei, meu vingador está vivo e aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que envolverá isso na minha própria carne, verei Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. Meus rins se consomem dentro de mim. Pois se dizes, por que o perseguimos? E como encontraremos nele uma razão para condená-lo? Temei o gumo
da espada, pois a cólera de Deus persegue os maus, e sabereis que há uma justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos para a nossa meditação do livro de Jó, do capítulo 19, e vamos ver aquilo que ele tem para nos ensinar nesse momento dessa partilha, que é sempre bem importante para nós entendermos, né? Às vezes a gente lê a palavra e a gente não entende, mas louvado seja Deus pelas pessoas que disponibilizam textos para nos ajudar a entender melhor, amém? E aqui, louvado seja Deus, veio com um título muito pertinente. Eu sei que meu Redentor vive. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. O capítulo 19 de Jó nos conduz a um dos momentos mais intensos e, ao mesmo tempo, mais luminosos de toda a sua jornada. Aqui, a dor de Jó atinge um nível profundo. Ele se sente rejeitado pelos amigos, abandonado pelos próximos, incompreendido por todos e, aparentemente, até esquecido por Deus. Sua solidão é quase absoluta. Jó não apenas sofre fisicamente, ele experimenta o peso de ser julgado injustamente. Aqueles que deveriam consolar se tornam acusadores. Isso revela uma verdade difícil, mas real. Nem toda dor será compreendida pelos outros. Há sofrimentos que são tão íntimos que nenhuma explicação humana consegue alcançar. Ainda assim, no meio desse cenário de abandono e angústia, surge uma das declarações mais poderosas de fé das Escrituras. Eu sei que o meu Redentor vive. Mais uma vez, eu sei que o meu Redentor vive. Essa afirmação não nasce de um momento de conforto, mas do fundo do sofrimento. Jó não diz eu sinto ou eu acho. Ele diz eu sei. É uma convicção que ultrapassa as circunstâncias. Tudo ao redor dele desmoronou, mas sua fé encontrou um ponto firme. E esse é o grande contraste do capítulo. Por fora, caos. Por dentro, uma esperança viva. Jó nos ensina que a verdadeira fé não depende de evidências visíveis. Ela nasce muitas vezes quando tudo parece perdido. É nesse lugar, onde não há respostas nem alívio imediato, que a fé se torna mais pura. A palavra Redentor carrega um significado profundo. Alguém que resgata, que defende, que não abandona a causa. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, Jó cria sua história, não terminaria na dor. Ele acreditava que, de alguma forma, Deus ainda traria justiça, ainda traria sentido. Essa esperança também aponta para algo maior. A certeza de que a vida não se resume ao presente sofrimento. Jó começa a vislumbrar que existe algo além, uma restauração que ultrapassa o tempo e as limitações humanas. Reflexão para a vida. Todos nós, em algum momento, passamos pelo capítulo 19. Fases em que nos sentimos sozinhos, incompreendidos ou até esquecidos. Nesses momentos, é fácil permitir que a dor fale mais alto do que a fé. Mas Jó nos convida a fazer o contrário. Mesmo sem entender, continuar crendo. Mesmo sem ver, continuar confiando. A fé verdadeira não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Aqui uma pergunta para nós, como eu falo, pega um caderno ou no seu celular, anota essa pergunta e escreva mesmo, né? Respondendo para você e para Jesus. Você tem conseguido, eu também me coloco assim, tá? Você tem conseguido declarar sua fé mesmo nos momentos em que tudo parece contrário? Como é difícil às vezes, né, a gente manter a nossa fé. Manter a fé mesmo quando tudo é errado. Mas falar, eu confio no Senhor. Tá errado aqui? Eu confio no Senhor. Tá errado lá? Eu confio no Senhor. E você?
confia no Senhor? Você põe a sua confiança em Deus, sua fé em Deus? Vamos tomar posse disso? Oração. Senhor, quando tudo em mim se abala, ensina-me a permanecer firme. Quando as respostas não vêm, fortalece minha confiança em Ti. Que assim como Jó, eu possa declarar com convicção: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos e irmãs, muito obrigado. Foi uma bela reflexão. Ouve de novo. Será uma bela reflexão para você ouvir do capítulo 19, com o título Eu sei que o meu Redentor vive. Maravilhoso, maravilhosa essa reflexão. Vou ler de novo, vou ouvir de novo também, vou assistir o vídeo, porque eu assisto também, né? Eu gravo aqui, mas eu falo, alguma coisa faltou, quero entender um pouco mais. Aí eu recorro ao vídeo também, tá bom? Então vamos curtir, compartilhar, divulgar, se inscreva no canal do YouTube, é um pedido carinhoso que eu faço para vocês, nas minhas redes sociais, compartilha mesmo o conteúdo no WhatsApp, no Telegram, nas suas redes sociais, para todos receberem uma graça, amém? Estamos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe e salve Maria.